Fala, aluno! Tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa aula de Introdução à Histologia Animal. Vem comigo depois da vinheta. Gurizada, o que a gente vai ver hoje na nossa aula? Basicamente, a gente vai definir aqui o que é a histologia ou biologia tecidual. Vamos apresentar aí alguns conceitos chaves dentro dessa área de conhecimento. A gente vai comentar brevemente aqui acerca dos tipos de tecidos, o que é matriz extracelular, da onde que os tecidos são derivados, algumas curiosidades e, por fim, aí, vantagens associadas com essa organização sobre a forma de tecidos. Vamos lá? De antemão, o que eu quero que vocês entendam é que toda e qualquer vez que nós mencionarmos a palavra tecido, nada mais é do que um conjunto de células que atuam de maneira extremamente integrada, que vai desempenhar funções específicas. Professor, não entendi. O que seria isso? Ah, quer dizer que se eu tiver um amontoado de célula, vai ser um tecido? Na verdade, não. A gente precisa entender que, de antemão, quando a gente pensa em um tecido, ele nada mais é do que um conjunto de várias células que vão desempenhar uma função específica, mas está diretamente atrelado com uma célula que sofreu um processo de diferenciação e, consequentemente, uma especialização. Noutras palavras, a gente pode imaginar que um tecido nada mais é do que um conjunto de células que foram se diferenciando, ou seja, foram se modificando, e por consequência, essa modificação tornou essa célula extremamente especializada, tá bom? Não menos importante, quando pensa-se em tecido, vocês precisam se ater que um tecido nada mais é do que um conjunto de células específicas, mas a matriz extracelular. Noutras palavras, a matriz extracelular nada mais é do que um conjunto de macromoléculas extremamente importantes que são secretadas por essas próprias células. Então, elas vão estar circuncidando a célula. Professor, que macromoléculas poderiam ser essas? Nós podemos ter a presença de água, de colágeno, de proteoglicanas, glicoproteínas, integrinas e etc. Beleza? Então, pensemos que é muito importante que a gente sempre se atente que um tecido é uma célula especializada, diferenciada e também ela apresenta uma série de substâncias por ela secretadas, que é a matriz extracelular. Mas não menos importante, pelo amor de Deus, não se esqueçam que não é o simples fato de ser um conjunto de células que você vai ter um tecido. E a gente vai ver esse exemplo bastante clássico quando a gente comentar das bactérias mais adiante na nossa aula, tá bom? Mas de antemão, era isso. Então, eu acredito que vocês devam estar se perguntando, tá, professor? Então, como que a gente pode caracterizar a histologia como uma área de conhecimento dentro da biologia? Pessoal, simplesmente é uma área que vai estudar as células e o material extracelular que constitui os diversos tecidos que fazem parte do nosso corpo. Logo, o que a gente precisa se ater é que a histologia, muito além de estudar essas células extremamente especializadas, diferenciadas, ele também vai estudar a matéria extracelular, ou seja, o material extracelular que é secretado por essas células, tá bom? Então vamos lá. Além disso, um ponto importante é que os tecidos que são justamente aí oriundos de um processo de especialização, que a gente sabe que é a diferenciação celular, vai originar diversos tipos de tecidos. E os principais para nossa análise são quatro: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e, por fim, o tecido nervoso. Você provavelmente esteja se perguntando, professor, não entendi muito bem qual que é essa pegada aí de diferenciação celular. Então, para simplificar, a gente pode pensar que durante o processo evolutivo aí dos metazoários, ou seja, dos animais, as células foram um pouco se modificando e, consequentemente, se especializando, tá bom? E nesse processo de modificação, de adquirir funções especializadas, ela apresenta aí um maior rendimento. E esse processo de especialização, de modificação, a gente denomina como diferenciação celular, tá bom? Na diferenciação celular, simplificadamente, o que eu quero que vocês se atentem é que a gente pode observar
uma série de modificações bioquímicas, morfológicas, funcionais e etc., que transformam uma célula primitiva indiferenciada, que executava as mais diversas funções celulares, com baixa eficiência, agora em uma célula, diferentemente daquela inicial, que é capaz de exercer algumas funções, no entanto, com uma alta eficácia. Logo, a diferenciação celular ela visa o quê? Você sair de uma célula que desempenha várias funções, mas muito pouco eficaz, para uma célula que, embora diminua esse leque de funções, tem como contrabalanço a eficácia do processo ser muito mais abrangente do que aquela indiferenciada, tá bom? Além disso, um outro detalhe que eu queria comentar antes da gente ficar destrinchando aqui sobre os tecidos é que a diferenciação celular, pessoal, também é um processo importante durante o desenvolvimento embrionário. Por exemplo, precursores aí da célula muscular durante o desenvolvimento embrionário se alongam, sintetizam proteínas fibrilares contráteis e aí começa a dar origem adaptada para a conversão eficiente de energia química em trabalho mecânico, tá? E a diferenciação, por fim, mas não menos importante, vocês precisam se atentar que está atrelada aí com ativação ou inativação diferencial de alguns genes, tá bom? Por fim, a gente precisa se atentar ainda que quando comenta-se aqui sobre os tecidos, os quatro principais tecidos que a gente precisa saber para esse momento são o tecido epitelial, tá? E o tecido epitelial, ele é constituído geralmente por células poliédricas, muito justapostas, entre as quais aí vai se encontrar pouca substância extracelular ou matriz extracelular. O tecido conjuntivo, por sua vez, ele é caracterizado aqui por riqueza em matriz extracelular, que é produzido pelas próprias células, a gente vai comentar daqui a pouco. E por fim, o tecido muscular, ele é formado aí por células alongadas, especializadas no processo de contração, enquanto o tecido nervoso, ele é especializado em receber, gerar e transmitir os impulsos nervosos, tá? Isso a gente vai conversar mais adiante ao longo do nosso curso aqui de histologia. Mas simplificadamente, esse conjunto de células especializadas com uma função específica, eles podem se agrupar formando aqui os órgãos. E aí, por consequência, esse órgão, quando ele se junta com outros órgãos que têm uma função mais ou menos em específico, nós formamos aqui os sistemas. E acredito eu que alguma vez na vidinha de vocês, vocês tenham visto essa figurinha aqui ou alguma muito parecida. Então a gente tem aqui, partindo do microscópico, ó, você tem os átomos vão se organizando, formando moléculas, como por exemplo o DNA. E aí, consequentemente, esse DNA ele pode estar aqui inserido dentro de uma célula. O conjunto de várias células com uma função em específico dá origem aqui aos tecidos. Tecidos com função em específico formam um órgão, os órgãos formam um sistema e, por fim, a somatória de todos os sistemas dá origem a um organismo. A nossa análise, nesse momento, vai pairar justamente sobre o nível tecidual. Então, a gente vai observar essas células, mais a matriz extracelular e, consequentemente, a gente vai destrinchando, tá bom? E aí, a pergunta é, por que os tecidos são tão específicos assim? E acredito eu que ficou bem claro que a resposta que vocês têm que ter em mente é: os tecidos são tão específicos porque eles passaram por um processo de diferenciação celular. Ou seja, é um processo que você refina determinadas funções visando uma alta performance, uma alta eficácia. Beleza? Como eu falei anteriormente, as células elas também produzem aí um aparato de várias macromoléculas que são extremamente importantes. E essas moléculas elas podem ser assim, extremamente importantes tanto a nível estrutural quanto a nível funcional. E, consequentemente, elas vão estar circuncidando a célula aí que vai secretá-la, tá? Então, mais adiante, a gente vai observar aí, em futuras aulas, algumas importâncias da matriz extracelular, tá? A função da matriz extracelular, essencialmente, é preencher espaço, serve como ponto de ancoragem para as células, dá resistência mecânica aos tecidos
E por fim, mas não menos importante, vocês ainda podem imaginar que, quando comenta-se sobre matriz extracelular, é justamente um conjunto de macromoléculas que também funcionam como um meio de transporte e migração aí das próprias células, tá bom? E a gente vai ver que existe um aparato de vários tipos de matriz, de substâncias da matriz celular, como por exemplo, integrinas, colágenos, fibrinas e etc. Tá? Mas isso, por hora, eu quero só que vocês entendam que a matriz celular é um conjunto de macromoléculas que são secretadas por células aí, tá bom? Por fim, mas não menos importante, vocês precisam ainda se ater que os tecidos aí, seja o epitelial, o conjuntivo, o muscular ou o nervoso, são derivados lá dos folhetos embrionários. Aqui não se lembre, a gente tem 3 folhetos embrionários, denominados-se como ectoderme, mesoderme e endoderme, sendo que a ectoderme, que é este daqui, ó, em azulzinho, que é mais externo, ele vai dar origem a, por exemplo, epiderme e os seus anexos, como por exemplo, pelo, unha, glândulas sebáceas, sudoríparas, sistema nervoso. Então, a partir da ectoderme, tu pode formar tanto o tecido epitelial quanto o tecido nervoso. Isso é muito importante porque é recorrente exames vestibulares perguntarem a vocês isso, tá? A mesoderme, que é justamente essa porção aqui, situada entre a ectoderme e a endoderme, produz aí a derme, sistema muscular, sistema esquelético, cardiovascular, urogenital, e por sua vez, a partir da mesoderme, tu forma tanto tecido conjuntivo, quanto epitelial, quanto tecido muscular, beleza? E por fim, mas não menos importante, a endoderme, que é esse folheto embrionário mais interno, é justamente a partir dele você tem aqui a formação de revestimento interno do trato digestório, a formação dos anexos aqui, como por exemplo, glândulas salivares, fígado, pâncreas, formação do sistema respiratório, revestimento interno de bexiga, tá? Então, a partir da endoderme, tu forma também o tecido epitelial. Eu quero que vocês se atenham que o tecido epitelial ele pode ser formado a partir dos 3 folhetos embrionários, tá? É um único tecido que consegue ser derivado desses 3 folhetos, beleza? E aí, por fim, como eu comentei anteriormente, um detalhe interessante é quando tu pensa aqui na colônia bacteriana. Por que ela não pode ser considerada como um tecido? Porque, embora seja um amontoado de várias células, percebam que cada uma dessas células elas podem viver de maneira independente e, por sua vez, elas não têm, como se fala, aquela visão, eu preciso me diferenciar para fazer uma função específica. Não menos importante, essas células elas são indiferenciadas, tá? Ela não sofreu um processo de especialização celular visando o desenvolvimento de uma função, beleza? E as vantagens? Sim, nós temos várias vantagens em ter tecidos. Primeiro, célula mais especializada, como eu falei anteriormente, está atrelado diretamente com uma maior eficácia, ou seja, quando você refina os processos e, consequentemente, especializa a tua célula, a tua performance é muito maior, então tu é mais eficaz. E, consequentemente, você tem uma maior chance de sobrevivência, tá? Então a gente vai ver que a grande sacada aqui é você pensar que quando você tem um tipo celular especializado, consequentemente, você vai ter um processo muito mais refinado. Acrescido a isso, você pode pensar que uma maior superfície de contato também possibilita trocas com o meio. Então, por exemplo, a gente pode pensar no tecido epitelial que absorve mais nutrientes com eficácia, sintetiza enzimas digestivas e etc. Então, a gente vai ver que essa presença de células especializadas em conjunto viabiliza os processos aí celulares ocorrendo de maneira muito mais eficaz e rápida, tá? E, consequentemente, proporciona aqui uma maior resistência corpórea, tá bom? E era isso. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se curtiu, dá um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e me segue lá no Instagram. Vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!